Olá, sejam bem-vindos ao Café com Segurança. Todas as sextas-feiras, às 7h15, horário de Brasília, temos um encontro marcado para o compartilhamento solidário de conhecimentos entre os melhores profissionais relacionados com a segurança e a saúde do trabalhador. Na contribuição com os melhores temas da atualidade, um belo café com Iva Bela. Bom dia! Bom dia! Tudo bem, Iva? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Cris, você está um pouco perto da tela, se você puder afastar um pouquinho para a gente te ver melhor. Coisas do ao vivo, é assim mesmo, né, gente? Então, quando entra ao vivo é que a gente vê o que precisa ser ajustado e tudo mais. Enquanto a Cris se organiza aí, eu vou estar fazendo esse acolhimento com você. Para mim é sempre uma alegria e honra ter você aqui conosco nesse Café com Segurança. Esse é um projeto criado com muito carinho para cada um de vocês que nos acompanha, né? Então, compartilhe, mande esse aviãozinho para demais pessoas, nos ajude. É um projeto novo, né? E a gente precisa muito do apoio, do acolhimento de cada um de vocês, tá bom? Tudo certinho aí, Cristina? Tudo ótimo. Só botar o celular para carregar. Ok. Pronto. Então, Cristina, como eu estava falando, né, o projeto Café com Segurança, ele é um projeto criado com muito carinho para cada um, né, e que nos acompanha. Para quem não nos acompanha ainda também, que ainda vai vir, né, para somar conosco. E a ideia do Café com Segurança é justamente isso, né? Levar o conhecimento, levar esclarecimento, trazer pontos atuais. Então, hoje, nós estamos aqui para falar de um assunto que ocorreu recentemente, né? E que isso, querendo ou não, mexeu com os nossos ânimos, e a gente não poderia, como mulher profissional, engenheira, deixar de posicionar nesse momento, não é mesmo? Antes de mais nada, diz pra gente quem é a Cristina, se apresente, apesar de você já ser de casa, né? Apresente aí para nós e fale quem é a Cristina Clemes. Então, gente, muito bom dia. Ressaltando novamente para a Iva o quanto eu estou feliz por estar aqui nesse Café com Segurança. É um momento de compartilhamento, que é uma das vertentes que a gente sempre fala, né? Compartilhar conhecimento, vivenciar o network, esse é o momento. Meu nome é Cristina Clemens, eu sou técnica em segurança do trabalho, sou engenheira mecânica e sou pós-graduanda em pós-segurança do trabalho, engenharia de segurança do trabalho. Né? Faço consultoria e hoje atualmente trabalho numa empresa, no ramo de ensino, na área de segurança. E profissionalmente, Cristina é essa, né? Esse é o meu perfil. Mas a Cristina vai além disso, né? Cristina, ela é curiosa, Cristina é uma mulher independente, é uma mulher que busca desafios e que vivencia, de fato, a segurança do trabalho, né? Porque eu acho que, mais do que nunca, nós que somos prevencionistas, a gente precisa viver a segurança do trabalho não só dentro da empresa, mas como estilo de vida. E eu sou essa pessoa. Então, eu estou muito feliz. Esse tema, ele diz muito sobre mim, assim, sobre a Cristina, sobre a mulher na engenharia, né? Todos esses desafios e todas essas oportunidades que a gente tem durante a carreira, enfim, e profissional e pessoal. E é isso. Estou muito feliz, Iva. Eu acho que a gente pode desenvolver muita coisa nessa manhã. Pronto. Agora que vocês já sabem quem é a Cristina Clemes, apesar dela já ser de casa, né, ela ser uma parceira, como eu bem mencionei, né, na divulgação do nosso encontro,
ela é de casa, ela é uma apoiadora, uma incentivadora do Café com Segurança. Sem ela, esse projeto talvez ainda não teria saído do forno. Então, assim, ela tem contribuído muito. E aqui eu já quero falar de um ponto importante, né, desse posicionamento da mulher no mercado, né, não somente da engenharia. Então, você que está aqui nos acompanhando, essa é uma live para mulheres, é uma live feminista? Não. Não é isso, a gente não está aqui para falar disso, né? A gente vai falar, obviamente, né, que o que trouxe a gente aqui para estar posicionando nessa manhã foi essa questão que aconteceu, que querendo ou não mexeu conosco, né? Então, assim, e a gente tem vivenciado histórias, desafios similares, né? Então, isso faz com que a gente nos posicione e venha aqui estar trazendo isso. Você que é do gênero masculino, né, que nos acompanha, que está aqui nos ouvindo, essa live também é importante para você, porque você vai aprender, né, como os desafios que a gente enfrenta, né, quais são, né, os pontos fortes que nós temos a somar, o que precisa ser valorizado e enfatizado para somar. Então, essa não é uma live para mulheres, não é uma live feminista, né? Eu quero de antemão já deixar esse esclarecimento. Então, a gente vai estar aqui, são duas profissionais que atuam na área, né? Duas engenheiras atuantes, uma que atua, né, diretamente na indústria, a outra que empreende. Então, assim, a gente tem sim bagagem para estar aqui falando, compartilhando, e temos também essa vivência. Então, nós vamos estar falando aqui de 8 pontos, né? 8 pontos que a gente deveria estar sempre enfatizando, né? A gente vai falar de 4 desafios e vai falar também de 4 oportunidades que pode e deve estar ajudando nesse momento desafiador. Cristina, mais uma vez eu te agradeço por estar aqui disponibilizando o seu tempo, o seu conhecimento, né? Para mim é uma alegria, uma honra estar tomando esse cafezinho com segurança com você nessa manhã de sexta-feira, né? Obrigada por ter aceitado o convite. Eu sei que você está sempre à disposição. E, gente, a Cristina vai aparecer sempre que necessário for aqui, tá? Sempre que tiver um tema que for relacionado a tudo que a gente tem vivenciado no nosso início da carreira, ela vai estar sempre aqui. Ela é de casa, tá? Quero acolher todos vocês que estão aqui conosco. O Edivaldo Nunes já está por aqui, o Alexandre Simplício, Silvânia. Sejam todos muito bem-vindos. A Samela também está por aqui. Gente, manda esse aviãozinho para demais pessoas, nos ajude a fazer com que essa live chegue a demais profissionais, a demais pessoas, né? Para somar forças, porque juntos somos mais, né? Cristina e eu estamos aqui falando, né? Com a cara na tela, e você pode nos ajudar compartilhando essa live para que chegue a demais profissionais, né? A demais pessoas. Cristina, então, sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro ponto. Né? O primeiro ponto, né, que a gente vai falar nessa manhã é sobre os desafios. Né? E esse primeiro desafio ele está ligado à visibilidade. Faça uma contextualização, Cristina, por favor, sobre essa questão da visibilidade, né, de sobressair no mercado, como tem sido essa sua experiência. Faça uma breve contextualização sobre visibilidade, o desafio visibilidade. O desafio da visibilidade para a mulher no mercado de trabalho ainda é atual, né? Ainda existe e é verdade, não é mentira esse bilhete. Então, a gente vive, infelizmente, dentro de um mercado de trabalho que ele tem predominância masculina, né? O gênero masculino. E a mulher tem esse desafio, mas a gente também pode ver ele até como uma oportunidade, né? Às vezes o diferente, o contato, o perfil da mulher pode ser uma oportunidade dela ser diferente naquele ambiente de trabalho. Eu trago, Iva, também, em relação a esse ponto da visibilidade, o exemplo da obra do metrô de São Paulo, que é algo que a gente precisa falar nessa live, né? Acredito que vocês tenham visto nas redes sociais, enfim, na TV, no rádio, sobre o ocorrido, né, do filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, dele ter feito um comentário e ter enviado via Twitter comentários, né? Enfim, fez um post de cunho misógino e machista. Então, assim, é importante a gente colocar esse ocorrido, né, como
como um ponto importante, assim, de a gente fazer a autoanálise do que a gente posta, do que a gente comenta em relação às mulheres no mercado de trabalho, né? Deixar bem claro que o sexo feminino ele não influencia na produtividade, né? Nem mais nem menos, pelo contrário, ela tem, a mulher e o homem ela tem o mesmo padrão intelectual e de desenvolvimento no mercado de trabalho, enfim, em outras áreas. E é importante a gente deixar claro que esse tipo de comentário ele tem que ser evitado, ele tem que ser excluído, né? Porque não faz nenhum sentido você linkar uma obra que deu errado com mulheres que estavam dentro daquela empresa. Que, na verdade, quando eu fui dar uma olhada no vídeo, Iva, ele não fala nem só das engenheiras em si, sabe? Ele fala das profissionais mulheres. Profissional de RH, profissional... Todas as mulheres. Então, essa misoginia, esse terror contra as mulheres, ele tem que ser acabado, ele tem que ser cortado no ambiente de trabalho, né? A gente vê muitos exemplos disso dentro das empresas, e isso não faz nenhum sentido, né? É verdade, Cristina. Enfim, tá muito presente, infelizmente. E lives como essa, compartilhamentos de conteúdo de fato verídico, né? Fazem com que pessoas comecem a pensar sobre esses pontos, sabe, Iva? Verdade. Cristina, eu quero abrir um parêntese aí, você falando, né, a pessoa que compartilhou o vídeo. Gente, essa live a gente não tem um posicionamento político, a ideia aqui do Café com Segurança é a gente não falar de política, a gente é religião e tudo mais, né, mas assim, como a Cristina citou, né, e o que nos motivou a vir fazer a live foi exatamente esse vídeo, mas assim, independente de quem tenha feito o vídeo, de quem tenha citado, a gente não está entrando em quem é a pessoa, o que a gente está falando é o posicionamento da pessoa, né, então assim, nós não temos aqui uma opção política, não sei nem qual é a opção política de Cristina, também não faço questão aqui de mencionar a minha, né, então não é isso. Só um parêntese, Cristina, para talvez, né, ficar parecendo que a gente está aqui fazendo campanha e na verdade não é isso. E reforçando o que a Cristina falou, e é exatamente isso, né, eu também não vejo como essa visibilidade como um desafio, porque eu prefiro olhar o outro lado, né, o pouco que a gente no mercado, a gente pode e deve fazer a diferença, né. Eu falo pela minha própria experiência, né? Hoje eu consigo ter essa visibilidade, né? Apesar de, mesmo na época de faculdade, ter aquilo, mas é um mercado predominante do gênero masculino e tudo mais, não vai ter oportunidade, você vai ser a última, e na verdade não é bem assim, né? Já essa cultura da mulher ser menor, já é desde da época acadêmica, né? Então, assim, o que a gente pode e deve fazer para quebrar isso? Nós, mulheres, devemos nos posicionar, ocupar o verdadeiro lugar. Olha, eu sei fazer isso, eu aprendi a fazer isso com maestria, por que não fazer? Mas tem fulano ali que faz, e ele é homem, ele é do gênero masculino. Não, gente, muitas das vezes... falta na gente esse posicionamento. E os colegas do gênero masculino que estão aqui nos acompanhando, dá essa oportunidade, né? Favorecer essa oportunidade, porque já existe esse vitimismo, né? Já existe essa crença, esse paradigma. Então, a gente precisa que vocês nos ajudem a quebrar, né? Porque, assim, diferente da Cristina e eu, a gente não tem essa crença, né? A gente vai e faz, né? A gente se prepara, dar o nosso melhor e a partir dali que a gente tem segurança, que a gente sabe fazer, a gente se posiciona, né? Então, assim, mas a maioria das profissionais, eu estou falando agora como todo, nem só na engenharia, não tem essa confiança, né? Então, assim, o ponto que fica aqui nessa manhã já do Café com Segurança é união, apoio, né? Porque nós somos uma engrenagem, o Brasil é uma engrenagem como um todo, precisa de todos os profissionais, não tem uma profissão mais importante, não tem um profissional mais importante, não tem um gênero mais importante. A gente compõe, né, um todo que é isso que faz a beleza, né? É isso que faz
a grandiosidade, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento. Antes mesmo, né, de falar de mercado de trabalho, a gente precisa ter esse entendimento que muitas das vezes vem de casa. É o que a gente aprende em casa, né? Então, organizando em casa, aprendendo em casa, a gente leva para a sociedade. Então, primeiro, aqui dentro, coração, em casa, para depois ir para a sociedade. Porque, assim, muitas das vezes, Cristina, uma pessoa que faz um comentário desse, né, que tem um posicionamento desse, é uma pessoa que está passando por um desafio muito grande, amargurado, né? Não estou entrando no julgamento aqui, mas, assim, talvez tenha tido uma experiência com uma profissional que isso marcou, Sim. e aí ele externaliza isso, né? São infinitas possibilidades, não estou defendendo ninguém, também não estou defendendo aqui as mulheres. Claro que a gente erra, como todo mundo erra, nós não somos Deus, nós não somos perfeitas, né? Então, isso precisa ser reforçado também. E como eu fiz até um post no dia que eu corri, eu falando sobre isso. Todo mundo erra, todo mundo está suscetível ao erro. Agora, a gente não pode pegar um erro e denominar, né, e atribuir ao gênero. Não é mesmo, Cristina? Cristina, já tem aqui a Isa com a gente, a Nilza também está por aqui, a Edna Rocha, o Renato Dantas, o Heloísio, o G1 Maroto, a Jennifer Andrade. Sejam todos muito bem-vindos. Eu acolho com muito carinho. O engenheiro Maicon também acabou de entrar conosco. Bom dia, engenheiro. É uma alegria e honra ter vocês aqui conosco. E isso nos fortalece e isso traz união. Juntos somos mais, como eu sempre digo, né? Cristina, tem um outro ponto, né, que a gente precisa trabalhar nessa manhã também, né, que a gente já estava falando dos desafios, nós acabamos entrando aqui em 3 desafios simultaneamente, né, nós duas juntas, é isso mesmo, é conversa para não acabar mais. Mas assim, tem um outro parêntese que a gente não pode deixar de falar nessa manhã, o assédio, né? A gente sabe que é uma área predominante do gênero masculino e existe isso. A gente não pode também dizer que só são flores, que é tudo bem, que está tudo lindo. Então, a gente tem esse ponto que a gente precisa falar, né, que é o assédio. Ao seu ver, posicione para a gente aqui nessa manhã sobre essa questão de assédio. Percebe a importância, gente, de você estar aqui conosco, né? Você que é do gênero masculino, aprendendo a lidar com isso. Você que é mulher, está aqui aprendendo também, né, a unir forças, né? Então, assim, o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã é compartilhando conhecimento, vivência, né? Então, assim, tudo que a gente está falando aqui é por onde a gente já passou, né? Um caminho que a gente já trilhou. Não é só conhecimento, é conhecimento e experiência. A Cristina vai falar o posicionamento agora dela sobre o assédio. Quando a gente traz, assim, como eu trouxe o caso dele, né, do filho do presidente e tudo mais, é só para a gente exemplificar e dizer que ainda isso é real, né? Não, como o Ivo falou, não é fazendo paralelo em relação à política, porque não é o objetivo da live, né? E é importante a gente trazer esses exemplos de pessoas até conhecidas, porque as pessoas começam a entender melhor que é um problema real e que a gente pode unir forças, como o Ivo falou, para que esse problema seja sanado na sociedade. Um desses problemas é o assédio, né? O assédio, né, dentro das empresas, né, das empresas que não trabalham esse tipo de vertente, né, não trabalham a parte comportamental, enfim, o clima organizacional. Uma pessoa que poderia falar muito bem sobre isso era a Johan, Iva. Cadê Johan, hein? Que é profissional totalmente habilitado em relação a isso, né, engenheiro. Então, as empresas que não trabalham essas vertentes, elas têm sim casos de assédio, né, dentro do ambiente profissional, dentro do ambiente de trabalho, que é algo muito triste. A gente está falando aqui sobre o assédio em relação ao homem e mulher, né, mas existem vários outros tipos de assédio, né, não só entre sexos, mas também o psicológico, enfim, tudo isso. E Cristina, eu não te ouço bem. Travou a sua tela para mim. Você está me ouvindo? Gente, eu acho que a Cristina teve um problema de conexão lá. Enquanto isso, eu vou estar aqui segurando
o assunto que ela começou a abordar, né? Então ela estava falando do assédio, isso é uma realidade mesmo, né? A gente sabe que isso é uma realidade. De fato, ela deu dificuldade lá, deixa eu colocar ela novamente aqui. E, assim, como a ideia é a gente compartilhar a vivência e a experiência, eu não poderia também de falar aqui da minha experiência, da minha vivência nessa área. A vida, ela é como um rio, né? E um rio, ele não flui 100%, tem as pedras, né? Então, assim, quando a gente depara com uma pedra, com uma correnteza, a gente precisa contornar ela. E eu vejo o assédio no meu mercado, né, na minha área, no meu segmento, na profissão que eu escolhi atuar, como uma pedra. Então, assim, todas as vezes que eu deparo com isso, eu não estou dizendo que eu sou passiva a isso, que eu aceito isso, não é isso. Eu contorno. Por quê? O que o outro nos oferece, o que o outro traz para a gente é o que ele tem para dar. Então, isso daí já não é um problema meu, isso daí é um problema do outro. Né? Claro que ele precisa respeitar o meu espaço, que ele precisa me respeitar, que eu preciso me posicionar, mas a Cristina está com dificuldade de entrar. Mas isso não significa que eu preciso enxergar isso como uma parede para me barrar, como uma parede que vai me impedir. Né? Tá com dificuldade de internet aí, né? Continuei aqui contextualizando o que você estava falando, né? Para poder a gente não perder, né, esse raciocínio. Esse raciocínio. Apareceu passado aqui para mim. Enfim, como o Ivo estava falando, o assédio é muito presente. A empresa ela precisa apoiar esse profissional, né? Essa profissional, quando ela tiver conversando ou abordando sobre esse assunto, porque não é fácil, ainda é um problema para a sociedade falar sobre assédio, falar que isso existe. E existem redes de apoio, né? A gente precisa despertar para esse lado também. É verdade. Pois é, Cristina, e eu contextualizava que eu vejo o assédio como uma das pedras, que nossa vida é como se fosse um rio, né? Então o rio, ele vai encontrar diversos desafios, diversos obstáculos, e o que a gente não pode é parar diante disso, né? Então, assim, existe a pedra ali, existe, o que eu posso fazer para contornar, né? E aí entra aquela questão também, né, do preparo profissional, de saber se posicionar, como posicionar, porque muitas das vezes também tem a questão de interpretação, porque às vezes nem é isso e a gente já enxerga dessa maneira. Já aconteceu muito comigo de alguém ser muito gentil, ser muito atencioso e eu já pensar, acender um alerta. Né? Por quê? Porque a gente já tem um histórico de ter sido muito assediada. Né? Então, assim, o ligar o pisca-alerta, muitas das vezes, nem é um assédio, nem está acontecendo aquilo, mas por a gente já ter vivenciado, passado por essa experiência, a gente já liga isso. E aí, o que eu trago aqui nessa manhã de ponto que a gente pode utilizar, né, de esclarecimento que a gente pode utilizar diante de uma situação como essa? O diálogo, o esclarecimento. Né? Porque, assim, muitas das vezes, o que é óbvio para mim não é tão óbvio para a Cristina, não é tão óbvio para um líder, não é tão óbvio para quem está assistindo de fora. Então, sempre escolher pelo diálogo, sempre escolher, né, pelo esclarecimento, porque todas as dúvidas são sanadas. Então, assim, hoje, eu, como profissional, todas as vezes que eu me deparo com uma situação como essa, eu procuro ouvir, eu procuro escutar, eu procuro entender. A partir do momento que eu tenho esse entendimento, eu tomo sim um posicionamento, né? Que aí cabe a mim aceitar ou não, aí cabe a mim concordar ou não com essa situação. Né? Então, como a gente está falando do assédio, nesse momento eu quero pedir para você que está aqui conosco, né, que una nós, né, que una isso para que esse conhecimento, para que esse esclarecimento seja levado. No que sentido eu estou falando isso? Todas as vezes que você perceber que uma mulher, ela tá, uma mulher não, né, do sexo, do gênero feminino, ela está ali, né, coagida, ela está ali numa dificuldade, né, de posicionar, ou calou, procure conversar. Né, porque muitas das vezes, no meu caso, né, como eu estou falando aqui, eu procuro conversar, mas tem muitas mulheres, muitos profissionais, que a gente está falando também do assédio como um todo,
que prefere calar, que prefere recuar, que prefere sair, né? Então, assim, procure conversar, procure sempre o diálogo. Então, o ponto que eu trago, Cristina, nessa questão do assédio é sempre o diálogo. É sempre conversar, é sempre esclarecer e depois posicionar-se. Você tem mais alguma contextualização para fazer em relação ao assédio? Se não, vamos falar já dos pontos positivos, né? Porque a gente tem os pontos positivos para falar e o tempo está passando para a gente. Não, com certeza. Eu super concordo com você, Iva. A gente sempre cita aqui que falar, conversar sempre é a melhor opção para a resolução dos problemas, né? E aí, quando você delimita, né, é também um ponto importante, você limitar aquele acesso, limitar, deixar claro, ó, você só pode vir até aqui, você só pode falar isso, você só pode me tocar até esse ponto. Quando você também delimita isso, até pela sua imagem, né, profissional, facilita com que esses casos não aconteçam, né? E quando acontecer, conversar e deixar claro que não é assim que funciona, enfim, que você não está ali para isso, né? Deixar claro porque, às vezes, como o Iva falou, o que não é tão claro para a Iva é claro para mim e vice-versa. Então, deixar os pontos bem alinhados é um ponto importante, conversar sobre o assunto. E aí vamos falar sobre as oportunidades, né, Iva? Exatamente. Gente, então assim, a gente já fez, né, essa breve explanação sobre esses desafios, essas dificuldades, já trouxemos dicas aqui também como posicionar, né, diante de cada uma delas. E agora a gente vai falar das oportunidades. Então, assim, eu sou uma pessoa suspeita de falar porque eu sou apaixonada pela engenharia, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Onde eu estou, a minha alma também ali está, né? Então, assim, quando a gente vai falar de oportunidade na engenharia, o que eu vejo, o que eu tenho a dizer nesse momento, a maior oportunidade é a união. E por que eu vou falar isso? Gente, eu apesar, né, de vir de uma turma grande da época acadêmica e tudo mais, eu não tinha um network muito bom na engenharia. Eu não tinha, eu não conhecia vários profissionais. E eu soube de um encontro nacional, que inclusive é o Conest, que foi onde eu conheci a Cristina. E eu me organizei, fui para Cuiabá, não conhecia Cuiabá, fui sozinha, né? E me joguei. E quando eu cheguei lá, eu fui super, ultra, mega acolhida. E a primeira pessoa que me acolheu foi uma mulher. Eu não posso deixar aqui de mencionar nessa live o nome dela, que inclusive ela não está mais conosco nesse plano, que é a Aparecida Estrela, né, a qual eu tenho um grande carinho, admiração, respeito pelo trabalho, pelo ser humano que ela foi aqui na Terra. Então, assim, quando eu cheguei, que eu me apresentei a ela, ela me acolheu de uma maneira tão... Eu não sei expressar em palavras como ela me acolheu, né? Então, assim, o ponto positivo que tem de nós mulheres na engenharia, né, do sexo, do gênero feminino na engenharia, é esse acolhimento, né? Então, se eu recebi esse acolhimento, eu tive esse acolhimento, a Cristina também teve esse acolhimento, né? E a gente, naquele momento, se uniu, a gente se conheceu ali. Hoje, Cristina é uma amiga que lá no outro estado, né, lá longe, e assim a gente conversa sempre, às vezes uma palavra no WhatsApp a gente já sabe o que a outra está querendo dizer. Então, assim, um ponto positivo, Cristina, que eu trago já nessa manhã é a união. E dessa união já surgiram inúmeros projetos. A Aparecida Estrela mesmo, foi ela que me intitulou como alguém para posicionar aqui nas redes sociais. Eu já vinha fazendo esse trabalho porque eu sentia carência, eu achava que precisava, porque eu tinha a dificuldade e não encontrava alguém que estava ali passando pelo mesmo processo que eu. Então, eu mesma comecei a me posicionar e quando eu a conheci, ela simplesmente disse: você veio para o lugar que estava faltando. Nós não tínhamos uma social media na segurança do trabalho e você vai ser a nossa social media. Quando ela disse isso, ela me fortaleceu de uma tal maneira que é tipo, é isso. Eu amo o que eu faço, eu estou no lugar certo e alguém que não me conhecia, que não conhecia a minha história, chegou ali e reforçou. Então, assim, eu quero nessa manhã aqui agradecer imensamente o que a Aparecida Estrela, né, foi na minha vida e o legado que ela deixou, né, da união e da força. Cristina, fala pra gente Oi, desse pilar união. Na verdade, na vida de várias pessoas, né?
Estrela, eu conhecia ela, né? Eu conhecia ela e ela não me conhecia, porque Estrela, literalmente, ela brilhava aqui, né? E quando a gente teve, enfim, a gente se encontrava em algumas reuniões aqui da área de segurança, né? Mas foi no congresso que ela também me abraçou, enfim, fez com que eu conhecesse várias outras pessoas do ramo, me impulsionou, assim como te impulsionou também, né, de fazer, enfim, foi uma mãe, né? Ela foi de fato uma mãe, ela desenvolveu muita coisa assim dentro de mim, que eu acho que ela nem sabe. E essa parte também da gente, como a gente está aqui hoje, né, de falar sobre a mulher, sobre a força da mulher, enfim, ela trazia muito isso nela, no perfil dela. E foi uma perda realmente muito grande. A gente tem que sempre lembrar do legado dela, sempre, 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 porque foi uma mulher muito atuante. Engenheira civil, engenheira de segurança, muito conhecida aqui na Paraíba, né, João Pessoa. E é isso. Mas realmente a união faz com que as oportunidades cheguem, né? É o que está acontecendo também comigo, né? E você sempre me dá oportunidades de criar, desenvolver, me deu a oportunidade de desenvolver a logo dela para o Café de Segurança. Sempre pede minhas opiniões em relação às artes, enfim, essa parte que eu estou também criando, desenvolvendo minha habilidade, né, na parte de desenvolvimento, de criação de artes. E justamente porque uma pessoa acreditou e, de fato, colocou em prática o que é a palavra união, né? Então, essa é uma oportunidade, isso é uma oportunidade que a gente, como engenheiro, tem que fazer com o parceiro do lado. Exatamente. Aí, Cristina, eu quero abrir um parêntese aqui também, né? Nós falamos de uma mulher que nos acolheu, eu acho que a Cristina está configurando novamente, que nos acolheu, que nos apoiou, né? E que nos impulsionou, mas aqui também eu falo da importância dos colegas profissionais. Então, assim, a gente também teve esse apoio dos profissionais, né, dos líderes. Eu quero citar aqui também o nosso presidente da ANEST, o engenheiro Bevenuto, que vem sempre me dando a oportunidade, né, de falar, de divulgar os trabalhos da ANEST, de acolher, de dizer a importância da gente ali, né, da nossa força ali. Então, assim, nós temos uma associação que nos apoia. A Cristina faz parte da associação da Este, né, lá do estado dela, e ela tem tido esse apoio também do presidente de lá, que é o Edivaldo Nunes. Então, assim, a gente não pode deixar de citar nesse momento aqui colegas que têm nos incentivado também, nos apoiado. E o engenheiro Bevenuto, o Edivaldo Nunes, o Leandro, né, da C3 Engenharia, o próprio Johan, o Edson Nogueira lá do Rio, o Pedro Rosas, o Vitor, né, do Rio também. Então, são tantos profissionais que, se a gente fosse passar aqui citando o nome deles, né, ficaria a manhã toda. Então, assim, eu quero enfatizar isso também, né, porque essa união também vem desses líderes que nos apoiam, que nos incentivam, né, e que nos impulsionam, e que acreditam no nosso trabalho, né. E aí, nesse momento, Cristina, eu já entro também na parte da humanização. Né? Uma das oportunidades da mulher no mercado de trabalho é a humanização. Contextualiza para a gente sobre esse pilar humanização, Cristina. Então, eu gosto muito dessa palavra porque a gente consegue desenvolver muita coisa dentro da equipe, né? E estudos comprovam que quanto mais você é humano no processo, mais você gera resultado. A mulher, né, sem fazer a diferença de gênero, mas a mulher ela tem esse lado bem aflorado da humanização e de conseguir desenvolver muito bem as habilidades da equipe. Eu até mesmo trago na minha logo, né, de consultoria, treinamentos e gestão humanizada. Justamente por isso, porque eu estudo muito sobre essa área e a gente vê o quanto isso gera resultado dentro de uma equipe. Então, quando a gente consegue desenvolver os processos
de forma humanizada com os colaboradores, a gente consegue captar a melhor habilidade dentro daquele colaborador, porque todos nós somos diferentes, né? Exatamente. Então, o processo de humanização, ele traz isso. Exatamente. E também dizer, não sei se é até importante falar, que estabelecer que a mulher e a mulher também consegue, que eu não sei até se é um ponto que a gente já vai falar, mas eu já vou adiantar, a mulher também ela pode, ela consegue desenvolver equipes muito bem, tão quanto o gênero masculino. Então, dizer também que a mulher consegue ter pulso forte, ser humanizada, e desenvolver equipes que têm predomínio masculino, né, do gênero masculino. Porque isso também é um paradigma, é uma barreira que a gente encontra muito no mercado de trabalho. Muitas vezes as vagas são focadas para tal gênero, né? Eu preciso de um líder, então tem que ser homem, né? Tem que ser do gênero masculino. E isso também é um tabu, isso também não faz nenhum sentido, porque eu tenho exemplos, eu também sou um exemplo, eu acredito, de líder que consegue ter pulso firme e ao mesmo tempo ser humanizada junto com as equipes. Então é importante a gente falar isso, Iva. Você na sua consultoria, você é uma mulher empreendedora que justamente tem esse pulso firme com seus clientes, sabe mostrar as realidades e sabe gerenciar esses processos. A mulher sabe fazer bem, sabe fazer esse trabalho muito tanto bem quanto um homem. Ela sabe fazer da mesma forma, né? É verdade. É verdade. Gente, e o que a Cristina falou aí não é puxando sardinha para o gênero feminino, não é querendo aqui, né, posicionar e dizer que a gente é melhor, que é isso, que é aquilo. O que ela está falando é o seguinte, isso é desde lá no início, né, do tempo dos primórdios, a mulher, qual era o papel da mulher? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, né, fazer a gestão da casa. O homem, ele ia para a caça, né? Então, assim, ele tinha a habilidade, né, de ir lá, de enfrentar os bichos, né, lá e tudo mais. Então, desenvolveu isso de ir mais para frente, né? E a mulher, ela já liderava ali, né? Porque ela tinha que dar conta de todos os aspectos da casa. Então, já vem no nosso DNA isso desenvolvido, né? Esse espírito de liderança, de acolher, de, olha, tem que preparar isso porque meu esposo vai chegar e tudo mais. Eu estou falando isso de antigamente. Hoje, nós, apesar da gente ter conquistado esse espaço, né, da gente estar no mercado de trabalho fazendo a diferença, tanto quanto qualquer outro profissional de um outro gênero, a gente não perdeu essas habilidades. Então, se a mulher ela tem isso por essência no DNA dela, do acolhimento, né, da humanização, do ponderamento, né, tem também a questão do materno, né? A mulher ela tem esse instinto materno de acolher, de proteger e tudo mais. Então, assim, na maioria das vezes, eu estou passando por um desafio na minha própria organização e eu percebo, né, que ali naquele momento entra esse jeito feminino, né? Apesar de ainda não ser mãe, tem isso desenvolvido, né, de proteção e tudo mais. E a Cristina, ela é um exemplo nato disso. Eu me lembro que quando a gente participa, a gente se encontra sempre em eventos nacionais, né? E aí, às vezes, eu estou ali muito envolvida com um operacional, com alguma coisa que eu estou produzindo. Ela está ali com o instinto de proteger. Eu me lembro nesse último mesmo, que eu estava tão na agonia, ela chegar com um copo d'água e dizer, você precisa beber água. Então, assim, esse entendimento, isso daí, ela aprendeu na faculdade, ela aprendeu, é uma habilidade que ela aprendeu no curso e tal. Não, isso é inerente do ser, né, do instinto, nessa proteção. E isso é muito bom, porque, tipo assim, naquele momento, ela estava me passando a mensagem, eu tô aqui para aprender, eu tô aqui para somar, eu tô aqui para crescer, mas eu também posso cuidar de você. E isso daí
mostra o exemplo dela na liderança também, na organização que ela hoje se encontra. Então, assim, eu tenho ciência, né, de que esse diferencial, né, esse espírito humanizado tem feito muita diferença nessa organização que ela está. Então, se você que está aqui nos acompanhando, trabalhe esse pilar da mulher, né? Use e abuse desse pilar, porque nós temos isso por natureza. Então, isso pode acrescentar muito na sua organização. Então, use e abuse disso mesmo, né? Desse jeito humanizado da mulher, dela chegar ali, acolher, né? E trabalhar uma organização, melhorar uma organização como um todo. Então, o ponto que eu trago aqui nessa manhã, reforçando, explore mesmo o ponto humanizado da mulher, porque nós temos de sobra isso, né? E a gente gosta, não é fazer por acaso, não é fazer para poder ser vista, é prazer de servir. A gente tem isso no nosso DNA. E a Cristina já veio falando aí da liderança, né? Então, assim, vamos reforçar essa questão da liderança, porque eu estava falando aqui, né, bem lá desde os primórdios, a mulher já tem esse instinto de liderar. E hoje a gente percebe que existem grandes organizações que a mulher lidera e tá tudo ok. Não é mulher melhor que homem, não é o gênero masculino melhor que gênero feminino, né? Então, assim, todos estão ali para somar, todos têm o seu diferencial. O homem, ele tem o seu diferencial, onde ele se posiciona, a mulher também tem. Então, essa soma é que faz essa engrenagem rodar com maestria. Quer contextualizar mais alguma coisa, Cristina? O espaço é teu. É importante a gente falar também sobre esse ponto, esse último ponto que Iva falou, porque quanto mais mulheres a gente ter, né, em cargos de liderança, né, em cargos de engenharia, enfim, em cargos de coordenação, a gente cada vez mais vai ver que o papel, o gênero feminino consegue desenvolver as mesmas habilidades que o gênero masculino, né? Então, quanto mais as empresas elas dão essas oportunidades, quanto mais as gestões em RH valorizam isso, né? Facilitam com que as mulheres estejam num patamar bom, faz com que as pessoas vejam que não existe essa diferença de homem e mulher. Dentro da empresa onde eu estou atuando hoje, uma das coisas que eu mais assim acho uau, que né, a gente viu no congresso, é justamente isso, que a liderança ela é muito feminina e a gente consegue ver resultado nisso, justamente pelo ponto anterior, a humanização. A mulher, ela consegue, né, o gênero feminino, ela consegue acolher e, ao mesmo tempo, estabelecer, dinamizar. Ela consegue, ela tem essa coisa intrínseca mesmo. E fazer com que as empresas observem isso. Dê oportunidade, facilite os processos para que aquela mulher esteja na coordenação, porque você não vai se arrepender. É verdade. Cristina, eu quero aqui agradecer e acolher, né, quem está aqui conosco, o Jefferson Neves, a Isabela e Juliana, o Cruz Henrique, o Manuolo, acho que é Manu Oliveira, o Jefferson, ele está nos aplaudindo aqui, o engenheiro Edson Nogueira também está aqui conosco, bom dia, colega. O engenheiro André Fernandes, a Neta, o Verdurão 92, o Pedro Guzmán, o Laércio, a Este de Natal está por aqui também, Crochê na Vitrine. Então, assim, eu acolho e agradeço a audiência de cada um de vocês que nos acompanha. Sem vocês, essa engrenagem não seria capaz de rodar. Então, essa live é feita com muito carinho para você. Hoje nós estamos expressando o nosso ponto de vista, o nosso posicionamento diante do conhecimento e das experiências que nós temos. E nós não estamos aqui batendo um papo, né? A Cristina, a engenheira Cristina e a engenheira Iva. Nós estamos aqui compartilhando conhecimento e sem vocês nada disso faria sentido. Agradeço e acolho, né, cada carinho, cada tempo que vocês estão aqui dedicando a isso. E se você está aqui dedicando seu tempo, é porque você quer aprender, é porque você quer
liderar, né? E como a Cristina falou, a liderança é feminina, mas o liderar, ele é geral. Então, assim, qual é o ponto que eu trago aqui? Você que está à frente de uma organização, você que é líder, né? Ou você que lidera, independente de qual gênero você seja, o que precisa ser feito mesmo não é colocar um gênero masculino ou um gênero feminino. O que precisa ser feito é entender as habilidades, né? Então, assim, a partir do momento que eu estou ali, né, na gestão de uma organização e que eu entendo a habilidade de cada membro daquela organização, eu consigo sim fazer uma gestão, eu consigo sim, né, ter sucesso no que eu me propor fazer, né? Então, assim, o que é ver as habilidades? O que é inerente de um pato? De um pato não, porque o pato ele já entra naquela, né, na síndrome, já tem a síndrome e tudo mais. Mas, assim, o que é natural de um peixe? É nadar. O que é natural de um pássaro? É voar. Né? Então, o que é natural de uma cobra, por exemplo, é rastejar. Né? Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento e perceber essas habilidades, porque o que é natural para aquele ser, ele vai fazer sem esforço, vai se fazer, né, com leveza. E assim somos nós. Então, não precisa a gente ficar focado qual é o gênero. A pergunta é, qual é a habilidade? Então, a partir do momento que eu tenho esse entendimento, qual é a habilidade, e eu posiciono aquele profissional, né, para desenvolver aquilo, com certeza vai ter sucesso. E aí a Cristina falou desse pilar aí, né, da oportunidade. Eu tenho a habilidade de falar, de palco, né, de levar o conhecimento, né, de estar ali, de botar a cara a tapa mesmo. Né? A Cristina, ela tem mais a habilidade de impulsionar, de ver o que está por trás daquilo. Quando eu falei o café com segurança, eu não dei nenhuma dica de como eu queria a logo, de como eu tinha imaginado a logo. Falei, Cristina, é o café com segurança. Ela simplesmente foi lá e fez isso. Gente, eu não modifiquei nada disso daqui. Nada. Exatamente do jeito que ela fez, a logo está. E aqui hoje impressa em uma caneca e é um projeto real. Então, assim, isso que é enxergar, né, o que o outro tem e deixar que vá. Então, assim, quando ela faz alguma coisa, eu nem questiono, porque não é a minha habilidade. A minha habilidade é outra coisa. Então, assim, a gente precisa respeitar isso. E por que eu estou falando isso? Respeite a habilidade de quem está ali somando com você. Então, não é... É aquela coisa, né, Iva? Exato. É aquela coisa, você não escolher pelo gênero, mas escolher pela habilidade. Se aquela pessoa tem habilidade para determinada função de falar, de se comunicar, e você não escolher ela pelo gênero dela, isso não faz sentido, né? Você tem que escolher a pessoa, né, para determinado cargo, né, falando dessa situação, em relação à habilidade que ela tem. E não colocar o gênero na frente para ver se ela tem aquela habilidade. Não, você tem que administrar isso. E aí, falando em cargos, em tudo, uma boa gestão de um processo seletivo, ele vai te trazer isso. Ele vai te mostrar qual é a habilidade daquele profissional. Porque é uma coisa que a gente sempre vai falar. Cada profissional tem seus pontos positivos e negativos, isso é normal. Pontos positivos e pontos a melhorar, na verdade. E o que o gestor ou o profissional do RH ele precisa fazer é descobrir qual é a melhor habilidade e encaixar ele naquele determinado cargo, que é algo que a gente ainda não consegue ver nas empresas, vê com muita dificuldade. Não consegue observar que aquilo... Porque até muitas vezes, eu não sei se tu já chegou a ver, na descrição da vaga, vem dizendo precisamos de um homem, ou precisamos de uma mulher. Quer dizer,
Exatamente. né? Mas Nem sei. é onde a gente vê, Cristina, a importância que tem ainda, né, levar o conhecimento, o esclarecimento, porque muitas das vezes um profissional que posiciona dessa forma, né, exigindo isso no currículo, ele precisa do conhecimento, né, ele precisa de esclarecimento. Então, quando a gente se posiciona e mete a cara aqui na tela e vai e fala e leva esse esclarecimento, né? Então, assim, não precisa isso, né? Então, como você citou o Johan, e ele trabalha bem isso, e é verdade. Então, o que precisa mesmo é essa gestão humanizada, né? Essa gestão de ver as habilidades. Não é um profissional do gênero masculino ou uma profissional do gênero feminino. É alguém que tenha habilidades para desenvolver tal função, né? Tal demanda. Então, é isso que precisa. Olha, quem está aqui conosco é o engenheiro Abias. Eu te acolho, colega. Muito bom ter você por aqui, né? E é muito bom ter esse apoio, né, de colegas, né, de líderes, né? O Abias, ele é uma liderança lá no estado dele. E eu quero reforçar aqui, já aproveitar e dizer que vai passar pelo Café com Segurança profissionais de diversos estados. Já tivemos aqui do Rio, de Natal, de João Pessoa, da Paraíba, de Campina Grande, né, de vários locais. Né? Na próxima semana vai ter um outro profissional de uma outra parte do Brasil. A gente vai estar falando de um tema também bem desafiador. Vou deixar lá nos stories depois para vocês. E o Café com Segurança é a casa de vocês. Né? Esse projeto que nasceu com muito carinho é justamente para isso. Hoje a Cristina está aqui para a gente estar batendo esse papo, porque assim, é um desafio, como eu falei no início da live, que nós temos vivenciado e a gente não podia, né, como mulher, como engenheira, como empreendedora, né, como uma profissional, né, de uma organização grande, que a Cristina atua, de estar aqui falando, né, e deixando nosso posicionamento. Cristina, já são 8 horas, né? Em respeito à nossa audiência, em respeito a você, que eu tenho um compromisso, e em respeito a mim também, que eu também tenho um compromisso, a gente precisa encerrar, né, esse nosso encontro. Você sabe que a casa é sua, sempre que precisar você pode voltar, né? Então, vamos para as nossas considerações finais, porque a gente precisa encerrar a nossa live. Não, só agradecer mesmo, saber que existe mais um ambiente, né, que a gente pode estar falando sobre esses assuntos, assuntos importantes, né, para nossa classe, enfim. É muito importante, é uma oportunidade, né, de estar falando sobre isso. Então, agradecer novamente, né, o convite. Iva, quando me convida, ela só diz assim: venha. Você não sei como dizer não. Eu não tenho nem muito o que responder, mas é algo também que ela está me desenvolvendo, né? Essa habilidade de falar, de se comunicar, de estar com um rostinho na tela, que para mim não é tão fácil como para ela. Mas, assim, é muito bom, sempre me agrega muito. Eu fico com um friozinho na barriga, Iva, mas, assim, quando eu tô com você ou com outros profissionais, eu fico mais calma. Então, assim, é sempre muito bom falar sobre segurança, sempre é muito bom falar com pessoas que sabem sobre o assunto, o Iva é uma delas, e dizer, né, que estejam sempre atentos a esse projeto Café com Segurança, que realmente é um projeto feito com muito amor, com muita intensidade. Iva é essa profissional que dedica, quando ela coloca o pé dentro, ela faz com total intensidade, com total carinho, e ela é essa pessoa, ela é essa profissional humanizada. Então, eu não tenho realmente como dizer não para a Iva. E é isso, gente. Acompanhe toda sexta-feira, 7h15, e vai estar trazendo um profissional falando sobre assuntos importantes que vão agregar valor à sua carreira, que vão despertar coisas importantes em você. Então, não deixe de acompanhar a Iva e outros profissionais também que estão gerando esses conteúdos. Obrigada, Iva. Cristina, ouvindo isso de você, né, que me conhece tão bem, né, me deixa de fato lisonjeado. Agradeço e acolho, né, esse seu reconhecimento. Muito obrigada por somar no Café com Segurança, né? Você tem sido um pilar fundamental nesse projeto, né? Se ele tá sendo solidificado dessa maneira, tem grande contribuição sua, e eu te agradeço imensamente aqui, né? E não vou hesitar nunca em dizer que você
né? O quanto você ajudou, o quanto você incentivou, o quanto você ajuda e incentiva, né? Na verdade, é essa, né? Nesse projeto. E esse projeto é nosso, não é um projeto da Iva Bela, não é um projeto das mulheres, é um projeto nosso. A gente está aqui para falar de prevenção, para falar de segurança do trabalho, e segurança do trabalho ela está envolvida em todo o contexto da sociedade. Então, aqui a casa é nossa, né? Então, aqui é um lugar para a gente falar disso, para a gente crescer, somar. Como eu sempre digo, juntos somos mais. E, Cristina, eu quero acolher aqui também o Laércio. Gente, o Laércio, ele também é um grande defensor da segurança do trabalho. Ele tem um programa na rádio, né, e é transmitido pelo YouTube, que é o Justiça no SESMIT, que acontece todo sábado às 11 horas. Né, se inscreva lá no canal dele, acompanhe, porque isso é importante, né, esse fortalecimento. Aqui também está conosco o Mário Carvalho, lá de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, engenheiro Mário, né? Então, assim, o Abias, como já acolhi. E é isso, gente. Obrigada pela atenção, obrigada pelo carinho, por esse respeito. Nós, mulheres, conseguimos, né, desenvolver mais ainda, né, esse espírito humanizado de liderança quando a gente tem esse acolhimento, esse respeito, esse carinho. E como eu já mencionei aqui na nossa live, a gente tem esse acolhimento, a gente tem, né, esse respeito, né, de todos os líderes nacionais, né, do líder nacional também, né, como eu já bem citei aqui, a gente tem esse respeito e a gente agradece, né, essa oportunidade, agradece esse respeito e a gente está aqui para somar, está aqui para fazer a diferença. O Café com Segurança é feito com muito carinho para nós, né? Então, assim, a semana que vem tem mais, vai ter um outro profissional aqui falando de uma outra parte do Brasil. E se você sente a vontade, quer estar aqui para estar compartilhando conhecimento, somando forças, a casa é sua. É só mandar um direct ou quem tiver o meu número, é só mandar um WhatsApp que a gente vai estar organizando para que você também esteja aqui. Cristina, um beijo, querida. Obrigado por tudo e até a semana que vem. Beijo. Até.